esse programa Minha Casa Minha Vida, ele tem uma lógica, ele tem um propósito. Quais são os seus propósitos? O primeiro propósito dele foi: nós precisamos lançar um programa no meio da crise para gerar empregos. Isso é, nós estávamos vivendo o auge da crise americana, o Brasil estava entrando na crise, as pessoas estavam começando a perder os seus empregos, e aí o presidente Lula disse o seguinte: eu vou estimular aquelas áreas geradoras de emprego. Ele estimulou a indústria automobilística e estimulou a indústria da construção e lançou dentro disso o programa Minha Casa Minha Vida e aumentou o crédito para a chamada linha branca, que são geladeiras, fogões, enfim. Ele tirou o IPI, imposto do automóvel, imposto da construção civil, imposto da linha branca, que é fogão, geladeira, máquina de lavar. Então, um dos propósitos era: vamos gerar emprego. E o segundo propósito é: vamos fazer um programa que consiga atender a uma área social importante. Qual é essa área social? A área da habitação, da moradia. Por quê? Porque no Brasil falta moradia para cerca de 7 milhões de famílias. E, portanto, ele falou: na crise, vamos tentar atender as pessoas que não têm moradia. E quem não tem moradia no Brasil? 95% das pessoas que não têm moradia no Brasil percebem salários de até 5 salários mínimos. Portanto, o que ele falou? Eu preciso desenhar um programa para quem recebe de 0 a 5 salários mínimos, mas também de 5 a 10 salários mínimos como renda familiar. Bom, mas se as pessoas que recebem até 5 salários mínimos não têm moradia, um dos aspectos da dificuldade dessas pessoas não terem moradia é porque o salário não dá para pagar, entre outras obrigações, a moradia, não é isso? Mas não é que a pessoa não pode pagar a moradia, ela não consegue pagar o financiamento de uma moradia nova, mas essa pessoa normalmente paga um aluguel, não é isso? Não. Então, qual foi a ideia do programa Minha Casa Minha Vida? A primeira ideia é o seguinte: vamos baratear o custo da moradia. Então, o que foi feito? Tirou o imposto. O imposto que recai sobre todo o processo construtivo de uma casa era numa proporção de 8% do custo final da moradia. Então, tirou o imposto de 8% para 1%. Então, tirou 7% do imposto com o objetivo de diminuir o custo final da moradia. Então, quando tem um prédio que está dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o imposto desse prédio cai de 8% para 1% do custo final da moradia. Mas mesmo tirando o imposto, ainda não dá para fechar a conta do salário das pessoas. Segunda coisa que o presidente organizou, e aí contribuíram com ele o ministro da Fazenda, o Guido Mantega, o ministro das Cidades, Márcio Fortes, a presidenta da Caixa, Maria Fernanda, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, várias pessoas. Eu também fui chamado num determinado momento. E o segundo componente que tirou foi o seguinte: essa família paga. Ela não paga aluguel, ela de vez em quando não compra uma geladeira, ela não come, não é isso? O problema é quanto que eu vou comprometer da renda familiar desta família. E aí o que se estabeleceu é de comprometer 10% da renda familiar dessa família quando a moradia for até quantos salários mínimos? 3 salários mínimos. Então, até 3 salários mínimos, que hoje é R$ 1.500, não é? O programa compromete 10%. Então, se a pessoa recebe R$ 500, ela vai pagar de prestação
R$ 50, não é isso? Se ela recebe R$ 1.000, ela paga de prestação R$ 100. Se ela recebe R$ 1.500, ela vai pagar de prestação R$ 150. E aí nós podemos pensar, R$ 150 é menos ou mais do que um aluguel de 2 quartos no fundo de uma casa ali em São Miguel? É menos, não é isso? Então, o que se pensou? Vamos criar uma prestação que esteja na capacidade da pessoa pagar, porque aí ela vai querer pagar, não vai, não? Se ela achar, ó, cabe no meu bolso, essa casa vai ser minha, ela vai querer pagar ou não vai? Ela vai querer sair do aluguel ou não vai? E a gente quer ou não quer sair do aluguel? O aluguel parece aquele dinheiro que você paga e vai embora, não é isso não? Que some, não é isso? E que você fala o seguinte, bom, mas se eu puder comprar um negócio que é meu, depois um dia eu vou parar, vai ser meu, eu vou pagar ou não vou pagar? Vai pagar. Bom, mas aí você fala, bom, tirou lá o imposto, botou a prestação conforme o meu salário. Se eu pagar 10 anos, vai fechar o preço do imóvel? Não vai fechar, não é isso? Aí o presidente fez outra coisa, tirou o custo do seguro. Porque sempre que você compra uma casa, né, João? Tem um seguro alto. Ele falou, que história é essa de cobrar seguro das pessoas mais pobres? Não é isso? Tirou o custo do seguro para baixar um pouco mais o custo da moradia das pessoas. Não é? Mas mesmo assim, fecha a conta? Não fecha. O que ele fez? Ele falou o seguinte, o governo, com recursos do orçamento, isso é, do imposto que cada um de nós paga e pagamos. Quando você compra o arroz, você paga imposto. Quando você compra o feijão, você paga imposto. Quando você compra um poisé, paga imposto, não é isso? Quando compra um sapato, paga imposto. Quando compra material escolar, paga imposto.